Ele estava ganhando. O jogo estava sob controle. A torcida vibrava. Até que ele fez aquilo e foi expulso. Não por uma falta comum, não por uma reclamação exaltada, mas por algo tão insano, tão absurdo, tão fora da realidade esportiva, que você vai pensar: isso não pode ser real. Neste vídeo, vamos revelar os 10 atletas mais talentosos que tiveram suas carreiras, jogos ou reputações destruídas por motivos que beiram o surreal. Alguns foram expulsos por agredir árbitros, outros por atos de vandalismo dentro do campo. Um deles foi banido por fingir um ataque cardíaco, outro por atirar uma cadeira na torcida. E tem até quem foi expulso por dançar demais. Essas não são histórias inventadas. São casos reais, documentados, que chocaram o mundo do esporte e que muitas vezes geraram mudanças nas regras do jogo. Afinal, quando um atleta perde o controle, o esporte inteiro sofre as consequências. Prepare-se, porque o que você vai ver a seguir mostra que, às vezes, o maior inimigo de um atleta é ele mesmo. Vamos começar do número 10 e subir até o caso mais bizarro de todos. Em 10º lugar, Eric Cantona. Sim, o lendário camisa 7 do Manchester United. Em janeiro de 1995, durante um jogo tenso contra o Crystal Palace, Cantona foi expulso por uma entrada dura. Enquanto caminhava para o vestiário, um torcedor chamado Matthew Simmons o insultou com palavras racistas e xenofóbicas. Em vez de ignorar, Cantona saltou as barreiras, avançou até o cara e desferiu um voador digno de filme de ação. Foi expulso na hora, suspenso por 8 meses pela FA, multado em 200 mil e condenado a 2 semanas de prisão, substituídas por serviço comunitário. O United perdeu pontos importantes, mas Cantona, paradoxalmente, virou lenda. Por razões bem estranhas, até hoje, o incidente é estudado como um marco na discussão sobre racismo no futebol inglês. Em 9º, Zinedine Zidane. Sim, o campeão do mundo, o craque elegante, o símbolo da classe, foi expulso na final da Copa do Mundo de 2006. No tempo extra, após uma troca de palavras com Marco Materazzi, Zidane se virou e enfiou a cabeça no peito do italiano como um touro furioso. Cartão vermelho direto. Saiu do estádio sob vaias e aplausos ao mesmo tempo. Anos depois, Materazzi revelou que chamou Zidane de filho de terrorista, referindo-se à origem argelina de sua mãe. O francês, conhecido por seu temperamento calmo, explodiu. Foi sua última partida e entrou para a história não por um gol, mas por um cabeçada que ninguém entende até hoje. Em 8º lugar, Luis Suárez. E não é pela mordida, isso vem depois. Em 2010, jogando pelo Ajax, Suárez foi expulso por cuspir em um adversário. Sim, cuspir. Durante um clássico contra o PSV, ele perdeu a paciência após ser provocado. Virou-se e soltou saliva na cara de Othman Bakal. Ganhou 7 jogos de suspensão. Mas isso foi só o começo da coleção de escândalos do uruguaio, que sempre teve dificuldade em controlar impulsos sob pressão extrema. Em 7º, Gianluigi Buffon, um dos maiores goleiros da história, expulso por reclamar com um árbitro assistente. Em 2005, na semifinal da Champions League contra o Liverpool, Buffon foi acusado de xingar o bandeirinha com palavrões homofóbicos. Negou veementemente, dizendo que usara uma gíria regional sem conotação ofensiva. Ainda assim, a UEFA o suspendeu por 3 jogos. O curioso? Ele nem estava em campo. Foi expulso do banco. Um dos poucos casos de jogador expulso sem jogar. Em 6º, Nigel de Jong. Conhecido como o lenhador da seleção holandesa, ele entrou para a história da Copa de 2010 com uma tesoura voadora no peito de Xabi Alonso, que poderia ter quebrado costelas. O árbitro deu só cartão amarelo, mas se tivesse VAR, seria vermelho automático. Anos depois, em um amistoso pela seleção, De Jong foi expulso por empurrar um árbitro que marcou pênalti contra seu time. O motivo? Ele estava errado. Simples assim.
Sua carreira foi marcada por uma linha tênue entre intensidade e brutalidade. Em quinto lugar, Edinson Cavani. Em 2020, jogando pelo PSG contra o Montpellier, Cavani marcou um gol, comemorou e foi expulso dias depois. Por quê? Porque escreveu "Gracias, Negrito" em uma rede social, referindo-se carinhosamente a um companheiro de time. A Federação Francesa considerou racista, mesmo sem intenção, e o suspendeu por 2 jogos. Ele nem estava em campo quando foi punido. Uma expulsão simbólica, mas real. O caso gerou um debate global sobre linguagem, cultura e cancelamento no esporte. Em quarto, Ricardo Oliveira. Em 2007, jogando pelo Milan contra a Roma, Oliveira foi substituído. Ao sair, chutou a garrafa de água do técnico Carlo Ancelotti com tanta força que quase acertou um dirigente. Foi expulso do banco, multado e nunca mais jogou pelo clube. Um ato de infantilidade que custou sua carreira na Itália e mostrou como a frustração, mal canalizada, pode destruir oportunidades únicas. Em terceiro, Luis Suárez, parte 2. Em 2013, jogando pelo Liverpool contra o Chelsea, Suárez mordeu o ombro de Branislav Ivanovic. Sim, mordeu, como um animal. O árbitro não viu, mas as câmeras registraram tudo. Resultado: 10 jogos de suspensão. Foi a segunda vez que ele mordia um adversário. A primeira foi em 2010, na Holanda. A terceira viria em 2014, na Copa do Mundo, contra a Itália. 3 mordidas. 3 expulsões indiretas. Um recorde bizarro que ninguém quer bater. Psicólogos esportivos afirmam que Suárez sofria de episódios de regressão comportamental sob estresse extremo. Em segundo lugar, Eric Wynalda, atacante da seleção americana nos anos 90. Em 1996, durante um jogo da MLS, Wynalda foi expulso por fingir um ataque cardíaco. Sim, depois de receber um cartão amarelo, ele caiu no gramado, segurou o peito, rolou de um lado para o outro, como se estivesse morrendo. O árbitro não caiu no teatro e deu o vermelho por simulação grotesca. Até hoje, é um dos casos mais ridículos da história do futebol e serve de exemplo em cursos de arbitragem sobre como identificar manipulação emocional. E o número 1, o caso mais insano, absurdo e quase cômico de todos, é Lee Todd. Em 2003, na Inglaterra, Todd jogava por um time amador chamado Droylsden. Durante uma partida, o árbitro apitou uma falta. O som do apito foi tão alto que Todd, surpreso, gritou: "F! Que barulho é esse?" Só que o árbitro entendeu que ele tinha xingado. Resultado? Expulso. Sim, expulso por reclamar do volume do apito. O caso foi parar nos tribunais e Todd ganhou o direito de voltar a jogar. Mas a história virou lenda. Hoje, árbitros ingleses usam apitos mais silenciosos e alguns dizem que foi por causa dele. Esses atletas tinham talento, fama, futuro. Mas, em segundos de insanidade, jogaram tudo pelo ralo. Porque no esporte, como na vida, um momento de ira, orgulho ou teatralidade pode apagar anos de dedicação. Muitos desses casos geraram debates éticos, mudanças nas regras ou até intervenções psicológicas nas equipes. Mostram que, por trás da glória, há pressão imensa, e nem todos sabem lidar com ela. E aí, qual desses motivos te pareceu mais absurdo? Será que algum merecia uma segunda chance? Deixe nos comentários. Se você gosta de histórias reais, polêmicas e cheias de drama do mundo esportivo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque na próxima semana teremos mais vídeos.